Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Toda quarta-feira tem programa novo e esses programas estão sempre disponíveis tanto no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. Siga-nos e compartilhe esses episódios. No episódio passado, o segundo da terceira temporada, chique falar em terceira temporada, não, parece até coisa de seriado da Netflix, mas enfim, no segundo episódio da terceira temporada, nós tratamos sobre exercícios espirituais, atitudes que temos que fazer para sermos espíritos melhores. E ao falharmos em alguma dessas tentativas, desses exercícios, que vão nos levar à reforma íntima, vamos tentar outra vez, conforme vimos na música de Raul Seixas, nada de desanimar. E no programa de hoje, vamos falar sobre hipocrisia e falsidade fraternas, e aqui, obviamente, contém uma ironia. Como os espíritos de luz veem essa questão, a questão da hipocrisia e da falsidade? O que Jesus nos ensina a respeito? Como fugir deste comportamento? Temas palpitantes que veremos neste programa a partir do próximo bloco. Bom, no Sermão da Montanha, o discurso mais importante de Jesus, o mestre disse a seguinte frase que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 37. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. A Bíblia de Jerusalém explica que esse versículo pode nos levar a algumas interpretações. Uma delas é a veracidade, ou seja, falar a verdade. Se é sim, dizer sim. Se é não, dizer não. Outra interpretação dessa frase, aí, segundo a Bíblia de Jerusalém, é a sinceridade. Que o vosso sim ou não dos lábios corresponda ao sim ou ao não do coração. Então, aqui estamos falando da sinceridade. Nos dois casos, você precisa demonstrar firmeza no que está dizendo, ser verdadeiro, ser sincero. Porque, caso contrário, a sua resposta não será firme, não será sincera, não será verdadeira. Suas palavras podem dizer uma coisa, mas você pensa outra coisa. Tem um vídeo no YouTube do grupo Amigos da Luz que vai nos ajudar a compreender melhor essa questão. É o vídeo com o sugestivo título, inclusive que nós utilizamos aqui também, nos baseamos para fazer a nossa chamada, Falsidade Fraterna. Dois espíritas, um rapaz e uma moça, se encontram casualmente na rua, né? E ao se cumprimentarem, o vídeo mostra o que realmente eles estão pensando. É um jogo bacana, acho que vocês vão perceber a hora que eles estão atuando e a hora que vem o pensamento verdadeiro. Vamos ouvir um trecho. Douglas? Lu? É você? Tudo bem? Quanto tempo, Lu? Meu Deus do céu, vou chegar atrasada, essa garota fala pelos cotovelos. Me conta, como é que você tá? Fala. Poxa vida, você sumiu lá do grupo de estudos. Idiota, só fazia pergunta idiota. Você aparece lá semana que vem pra rever a galera? Pô, não dá, tô sem tempo, é muita relação. Também o que eu vou fazer num centro com uma garota tapada dessa, né? Aprendo melhor sozinho. Apesar que eu sinto uma falta, tu mandava muito bem com as explicações lá no centro. Ah, que inspiração vem do alto. Que nada, eu sou boa mesmo. Ele que vai ter que tomar muita água fluidificada ainda pra algum dia chegar no meu nível. Você que faz muita falta, viu? Organizando aqueles almoços fraternos pra arrecadar dinheiro pra caridade. Tão original. Ih, eu vou ter que ir embora, Luísa. Tá bom? Tô atrasadão. Graças a Deus. Mas não some não. Pois é através do convívio que nós espíritas nos mantemos fortalecidos para as dificuldades do dia a dia. Nossa, arrasei com você agora, hein? Não, com certeza. Não mete essa de evoluída, Luísa, eu te conheço. Abraços fraternos, tá? Tchau. Acho que deu para ficar bem claro aqui o jogo, né? Quando eles estão pensando uma coisa e quando eles estão falando, que é totalmente diferente do que eles estão verbalizando. E nesse trecho do vídeo do grupo Amigos da Luz, que vou deixar o link na descrição do episódio, fica bem claro, né? Fica bem claro que eles falavam uma coisa, mas o coração dizia outra coisa. Ou seja, não havia veracidade no que diziam, e muito menos sinceridade. Por isso que Jesus alertava: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Claro que temos nossas máscaras sociais, até como defesa ou estratégia para não causarmos confusão, brigas desnecessárias, né? Tudo bem. Sem essas máscaras, ficamos parecendo que não temos filtro e falamos o que dá na telha, o que é um perigo, né?
Os psicólogos têm ótimas explicações sobre isso, sobre essas questões das máscaras e tal. Então, portanto, não estamos tratando de um sincericídio, né? A sinceridade mais um homicídio ou um suicídio, depende do jeito que vocês quiserem entender. Então, nós não estamos tratando aqui de um sincericídio, mas nós temos que tomar cuidado para não fazer dessas máscaras um hábito enraizado que pode nos levar para a hipocrisia e a falsidade. No dicionário Wise, a definição de hipocrisia é a seguinte: ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento, falsidade. Diz ainda o dicionário, caráter daquilo que carece de sinceridade. Olha como bate com aquela fala de Jesus. Bom, o mesmo dicionário traz a definição, claro, de quem é hipócrita. Então vamos lá. Aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula, ou seja, esconde sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. Então, olha que ele afeta, ele esconde, ele não quer mostrar qual é a sua verdadeira personalidade. Uma pessoa hipócrita, portanto, finge, dissimula, esconde os verdadeiros sentimentos, não é sincera, não mostra o que está dentro do seu coração. Muitas vezes é aquele que quer se passar por bonzinho ou boazinha, mas na verdade está bem longe disso. E de forma dissimulada, pinta e borda. Escondidinho, apronta todas contra o próximo. Apesar desse comportamento negativo, não perde a fachada de aparentar um ser iluminado. É fácil. Aqui é onde mora o perigo. Fazer da dissimulação um modo de vida. Temos que fugir desse comportamento e ficar de olho aberto com quem age dessa maneira. Por isso que Jesus foi muito enfático ao condenar o comportamento hipócrita, falso, dissimulado. O mestre fez um discurso muito famoso em que ele nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículos de 27 e 28. Ele faz uma crítica aqui aos fariseus. Então ele diz o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros, os túmulos, né, pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, diz aqui Jesus, por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade, disse aqui Jesus. Repararam no por fora, ou seja, exteriormente, parecem justos, parecem ser boas pessoas, mas por dentro, interiormente, são hipócritas e cheios de maldade. Jesus, em outra passagem, esclarece bem esse comportamento falso. Diz ele em Mateus, no capítulo 15, novamente criticando os fariseus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse aqui Jesus. Ou seja, honram só da boca para fora, mas por dentro discordam e procuram esconder isso. E isso quando não agem nos bastidores para prejudicar alguém. Por isso que um espírito alertou Allan Kardec: a hipocrisia é o vício da sua época. E nós vamos ler essa mensagem no próximo bloco. No bloco anterior, vimos como Jesus condenava a hipocrisia, a falsidade. E um espírito de luz, denominado Lamennais, enviou uma mensagem que foi publicada por Allan Kardec na Revista Espírita de outubro de 1860. Com o título A Hipocrisia, o espírito Lamennais fez interessantes observações. É um texto curto e nós vamos aqui destacar alguns trechos. Diz ele: deveria haver na Terra dois campos bem distintos, o dos homens que fazem o bem abertamente e o dos que fazem o mal abertamente. Mas não, o homem não é franco, nem mesmo no tocante ao mal, pois afeta a virtude.
Hipocrisia, hipocrisia, diz aqui o espírito Lamennais. Então, o homem esconde o seu lado negativo, porque, obviamente, afetaria a sua imagem pública de um ser que tem muitas virtudes, uma pessoa boa. Mas, na realidade, a história é outra. Faz o mal de forma dissimulada. Segue aqui o Lamennais. O coração do homem é realmente muito estranho, pois pode, em aparência, amar a honra, a virtude, a verdade e a caridade. Diariamente o homem se prostra ante, ou seja, reverencia essas virtudes, que é a honra, a virtude, a verdade e a caridade. No entanto, diz aqui o Lamennais, falta a sua palavra, desprezando o pobre e o Cristo. Estamos falando aqui de caridade. Então, óbvio, vai desprezar o pobre e o Cristo. Não faz nada. Todo dia, diz o Lamennais, ele mente. Todo dia é um tartufo, ou seja, é um enganador, um hipócrita. Segue aqui o espírito. Quantos homens parecem honestos porque a aparência muitas vezes engana? Cristo os chamava sepulcros, ou seja, túmulos caiados, isto é, cheios de podridão por dentro e limpos por fora, brilhando ao sol. O homem, ou seja, a humanidade, na verdade, tu pareces essa morada da morte, o túmulo, diz aqui o Lamennais. E enquanto teu coração estiver morto, não serás inspirado por Jesus. Essa divina luz que não clareia o exterior, mas ilumina interiormente. Olha que interessante, é isso que ele está falando, quer dizer, os ensinamentos de Jesus não é para a aparência, é para nosso interior. E se nós fingimos ser uma boa pessoa, nós estamos completamente desconectados desses ensinamentos. Segue aqui Lamennais. A hipocrisia, entenda bem, é o vício da sua época, ou seja, do seu tempo. E vocês querem fazer-se grandes pela hipocrisia. E ele vai aqui explicar, o Lamennais, como é que nós queremos nos tornar grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade, diz ele, vocês se engrandecem, ou seja, se fazem parecer maiores do que são. Temos a liberdade, né? Vamos fazer isso como se não houvesse amanhã, não tem nenhuma consequência. Então nós temos a liberdade, então nós vamos nos engrandecer, vamos parecer que somos maiores do que nós somos. Hipocrisia. Em nome da moral, diz ele, vocês se embrutecem ou se enganam. A gente arranja desculpas para tentar justificar os nossos comportamentos. Em nome da verdade, diz ele, e encerra aqui o texto, e ele é contundente, em nome da verdade, vocês mentem. Nossa! Quantas lições interessantes nessa curta mensagem do Espírito Lamennais. Eu vou colocar o link para esse texto lá na descrição do episódio, para vocês relerem mais tarde, refletirem sobre isso. É um convite para olharmos para as nossas atitudes, ver se não estamos tendo um comportamento hipócrita, falso, na maioria das vezes. Por isso que Jesus sempre nos pedia para vigiar e orar os nossos comportamentos e pensamentos. E quem nos traz uma reflexão sobre isso é a médium mineira Isabel Salomão de Campos, cuja história contamos aqui no podcast ao entrevistarmos a jornalista e biógrafa Daniela Arbex, que escreveu o livro Os Dois Mundos de Isabel. Vou colocar o link deste programa na descrição do episódio. A médium Isabel Salomão de Campos fez uma palestra em que ela nos alerta sobre a importância da mudança de comportamento, do estudo do Evangelho e da doutrina e do amparo do plano espiritual. Mas ela lembra, e isso é muito importante, que o esforço é nosso. Então, se a gente quer combater determinados sentimentos negativos, como no programa de hoje nós estamos falando aqui da hipocrisia, da falsidade, nós temos que fazer esse olhar para dentro de nós e combater isso. Mas vamos ouvir aqui o que ela fala, um trechinho. Quando você tem cuidado com as palavras, antes você tem cuidado com o pensamento, com o sentimento, vigiai e orai de Jesus, você tem a proteção dos mentores espirituais, dos trabalhadores do Cristo que estão aí dispostos a nos darem assistência. Só que você precisa abrir os seus sentidos para as vibrações de luz e de paz. Os espíritos estão disponíveis para lhe ajudar, mas você precisa desejar, pedir um amparo ao Cristo, mas também se educar cristamente. Este é o trabalho da doutrina espírita. Ela é educadora. Como diz a médium Isabel Salomão de Campos, temos que fazer a nossa parte.
E cabe a nós vigiar o nosso comportamento para não seguir no caminho da hipocrisia, da falsidade e da completa ausência de sinceridade. É isso. Se gostaram desse programa, por favor, não esqueçam de curtir e de compartilhar. E na semana que vem, como vocês sabem, na próxima quarta-feira, teremos mais um episódio novo do nosso podcast, O Espírito do Evangelho. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.